e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz. Nessa condição, uma política pública, a gente está dando um apelido aqui, necessariamente tem de ter CPF. Uma política pública, ela é produzida e gerada por conselhos e conferências e, portanto, onde as sensibilidades devem ter a oportunidade de se manifestar e, se não tiverem, arrancam dela esta oportunidade. Corresponde à formulação institucional de uma política, ao mesmo tempo que apontam um plano, por mais defeituoso e precário que ele seja, deve ser revelador desses conflitos, que se traduzem em programas e, por essa razão, necessariamente são dinâmicos. Mas, ao mesmo tempo, se intensifica a disputa pelo financiamento e, necessariamente, a disputa pelo fundo público, que é da natureza da condição de assegurar-se como direito público subjetivo. E de entender nesse direito público subjetivo, eu vou passar as metas do PNE, porque não é objeto do nosso debate aqui, também vinculado, e essencialmente vinculado, às finalidades do processo da educação. E vou caminhando para a conclusão com algumas revelações de pesquisa de múltipla fonte, que afere algumas apreensões da sociedade atual. O Brasil tem hoje 55% da sua população na chamada classe média. Durante algum tempo, inclusive motivo de chacota, quando o nosso ex-presidente Lula, que não é letrado nas universidades, dizia nunca antes na história desse país. Entretanto, é importante a gente entender como esta parcela, ou estas parcelas da população se enxergam por pesquisas de opinião. Nós temos hoje no Brasil 9,6% da população de alta renda, 55% na chamada classe média, 35,2% na baixa renda, mas apenas 10% daqueles 9% de alta renda se enxergam como ricos. Portanto, o rico não se enxerga rico. Por isso, dorme bem. 35% deles se classificam como pobres. 35% deles se classificam como pobres. E 55% se veem como classe média, como nós. A autoconsciência é parte indispensável do processo educativo com amplitude de apenas não escolar. Mas tem coisas mais graves. O que a classe média pensa, sente e vê? E ela está conosco todos os dias. E nós já estamos conformando no século XXI nos nossos ambientes educativos. 55% da classe média acha que deveria haver versões de produtos para ricos e versões de produtos para pobres. Homo tipo 1, Homo tipo 2, Homo tipo 3. 48% considera que os serviços pioraram, porque tem muita gente demandando. 62% se incomoda nos shoppings por causa do crescimento das filas no cinema. 49,7% preferem ambientes com seu nível social. Misturar? 24% consideram que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejáveis. Portanto, além de inúteis, tem também as indesejáveis. 17% acham que todos os estabelecimentos deveriam ter elevadores separados. Classe A, classe B, classe C e o de fora para empregada doméstica, provavelmente negra e subescolarizada. 16% afirmam que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas no bairro. O nosso dispositivo constitucional coloca na mesma tríade
das competências concorrentes das 3 esferas da administração, o acesso à cultura, à educação e à ciência. Nesta ordem, de novo, a cultura precedendo. Aquilo que é menos formalizado, controlado, avaliado, apreciado, aferido por indicadores de comportamento e de desempenho. É fato que a educação e a essa tríade, cultura e a ciência, cabe agregar valor à produção. É fato que deve estabelecer novos marcos para as relações sociais. E os novos, nós sabemos, com aquela rigidez do eixo condutor dos discos a que o Peter fez referência, custam muito esses novos marcos. Porque eles devem se referenciar num compromisso com a emancipação social. Porque eles devem ter por referência permanente, contínua e utópica a superação das desigualdades. E só assim eles realizam a condição de ser exercício da liberdade e, ao mesmo tempo, serem defesa da vida. Nós somos mais de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos de idade, Manuela. 50% brancos autodeclarados. 48% dessa parcela de 15 a 29 anos, negros ou pardos. 31% afrodescendentes, particularmente entre os jovens de 15 a 17 anos, aqueles tipicamente do ensino médio. 21% estão entre 8 e 19 anos e 47% estão entre 20 e 29 anos. No Brasil, se configurou, durante 6 anos de debate, a definição de jovens, aqueles moços e aquelas moças que se dispõem, do ponto de vista estatístico, neste estágio de 15 a 29 anos de idade. 84% deles urbanos, 16% rurais, 31% estão em regiões metropolitanas, 12% vivem em famílias de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, 65% já estão no mercado de trabalho, 54% estão ocupados, e aqui no Brasil, quem não está ocupado leva o nome de desocupado, que tem múltipla interpretação. 11% procuram ocupações, 63% não têm carteira de trabalho assinada, embora nós já tenhamos hoje um crescimento do trabalho formal expressivo, não atingiu ainda as relações de trabalho no meio juvenil. E 4,5 milhões não trabalham nem estudam nessa faixa de 15 a 29 anos. 56% não praticam esporte. 50% nunca foram ao cinema. 11% já sofreram violência física. 20% já foram assaltados. 46% perderam parente de forma violenta. 12% já formaram família. 7,2% entre 15 e 17 anos já têm filhos. 22% entre 19 e 19 anos, entre 17 e 19 anos, já são mães. 81% dessas mães estavam fora da escola e com renda per capita de até meio salário mínimo. A relação, portanto, entre empobrecimento, sexismo, violência familiar e doméstica e aquele conceito de educação a que nos referimos no artigo 1º da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, tem muito a ver com essas estatísticas. 76% dos jovens acham a escola muito importante para seu futuro profissional. 88% consideram que a política é importante. E olha o desafio que nós tínhamos ao assistir à abertura do evento ontem, uma apresentação inicial sobre o questionamento em torno do que é ético e do que não é ético.
e particularmente política e ética, especialmente mobilizado pelos formadores de opinião sócios do Murdoch. São coisas que, via de regra, não se combinam. E se representam risco para o exercício do poder das finanças e do controle da produção, aí mesmo é que merecem ser implodidos. 65% sabem que a política influi na sua vida. 43% acham que influem na política, os próprios jovens. 59% acham que o melhor jeito é participar nas decisões de governo. Nós estamos falando, portanto, de um perfil que manifesta desejo e vontade de decidir. Entre 40% e 60% dos jovens manifestam o desejo de participar e estão mobilizados em associações, entidades de defesa do meio ambiente, em ações contra o racismo, inclusive o racismo intelectual, a que fez referência a Rosa, em ações de solidariedade e de assistência social, em conselhos de educação e de saúde, e 28% participam de algum grupo. Na nossa juventude, amigos e amigas, 92% acham que sua vida vai melhorar. Portanto, a coragem vence o medo. A esperança vence o medo, como repetia lá na Grécia, na França e na Alemanha, os indignados também da Espanha. 84% dos jovens afirmam que podem mudar o mundo. E apontam as vias. Grupos culturais, ação comunitária, trabalho